Oi, você que entrou no barco com dois remos, fazendo força com teus braços, gastando energia naquilo que não é para você fazer, para tudo agora. A Bíblia vai falar lá em Mateus 14, versículo 22 a 36, que a primeira ordem de Jesus Cristo para os seus discípulos era para entrar no barco sem Jesus. Era um ambiente conhecido para os discípulos. O discípulo entra sem questionar. Eles tinham experiência no mar. Os discípulos conheciam as ferramentas do barco. Eles sabiam trabalhar com a ferramenta, o remo, em alto mar. Os discípulos conheciam o tempo. Todos sabiam nadar. A maioria deles era pescadores. Era ambiente favorável aos discípulos. Eles sabiam o que estava fazendo. A ordem só era para ir para o outro lado do mar. Mas a Bíblia vai nos falar que no momento de estar tudo calmo, tudo bem, o mar começa a ficar bravo. O vento começa a soprar forte. O desespero começa a aparecer, o medo, o pânico diante de seus discípulos, porque eles começam a usar a tua força para resolver a situação e o barco não sai do lugar. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele olha agora e vê dos seus discípulos saírem da rota. Então Jesus Cristo de Nazaré começa a andar por cima do mar, na direção dos seus discípulos. Mas a visão dos discípulos agora está torcida, começa a ver fantasma em cima do mar. E ali Jesus Cristo de Nazaré grita para eles: não tenha medo, sou eu. Pedro, o mais atrevido, fala: Jesus, se for você, deixa eu ir de encontro. E Jesus fala: Pedro, vem. Jesus não rejeita ninguém. Mas ali naquele momento de Pedro começa a andar por cima do mar, ele começa a viver a experiência que ele nunca viveu. Começa a andar por cima do mar, uma coisa maravilhosa, uma coisa única diante da tua vida. Só que o espírito do medo, do pânico não tinha saído diante dele, da tua alma ainda. A Bíblia vai nos falar no momento de ele estar indo diante de Jesus, ele perde o foco, ele começa a afundar, ele começa a pedir socorro para Jesus Cristo de Nazaré: me ajuda. E Jesus naquele momento estica as tuas mãos, estende as mãos para Pedro, na onde Pedro, teu olhar volta a olhar para o olhar de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus traz Pedro de novo para dentro do barco, na onde ele acalma o mar, acalma o vento, e começa a chamar a atenção dos discípulos falando: homens de pouca fé, ninguém vai ao Pai sem mim. Jesus Cristo agora está chamando a atenção dos discípulos, falando de ele é a direção, a rota, a energia e a força. Jesus é a direção certa, é a tua salvação. Convida ele para entrar no barco. Convida ele na tua direção. Fala para ele para onde você quer chegar no dia de hoje, porque Jesus vai mudar a tua história.